Vamos à nossa reflexão. A nossa reflexão de hoje, dentro da Bíblia, como temos sempre feito. E hoje o tema é a morte e o que diz o Apocalipse. Isso mesmo, a morte. Nesse tempo de pandemia, de mortandade, é necessário que nós conheçamos o que diz o Evangelho do Apocalipse. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a morte. Isso mesmo, diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Que maravilha, não? Saber que Jesus ele tem a chave da morte e do inferno. Da morte por quê? Sabe por quê? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, aqui está falando da morte. Eu leio de novo para você. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é a morte? É o pó, a matéria, voltar à terra, e o espírito, o fôlego de vida, ele volta para Deus. E a alma? A alma desaparece. Só existe alma viva. Não tem alma morta. Jesus, ele é o Senhor da vida e da morte. Ele tem a chave da morte. Ele ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. E ele tem a chave do inferno, porque ele vai trazer de volta todos aqueles que desceram à sepultura. Quando será isso? Na sua volta a esta terra. A Bíblia diz que no soar da trombeta de Deus, os que morreram ressuscitarão e verão a Jesus na face a face. E eu termino a nossa reflexão com Apocalipse capítulo 21, verso 4. Diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que Deus, ele nos dê a graça de termos a vida, não apenas esta vida passageira, mas uma vida eterna. Amém.